Era do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 MHz AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje teremos mais uma vez a grata palavra da irmã Elizabeth de Paula, do Departamento de Estudos do nosso Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, com o tema A Visão da Doutrina Espírita sobre o Casamento e o Divórcio. Com a palavra, nossa irmã Elizabeth. Obrigada. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Guarujá. Nós vamos trabalhar o tema do casamento e o divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Então vamos falar um pouquinho sobre a insolubilidade do casamento e sobre o divórcio. Os Espíritos, neste capítulo do Evangelho, nos falam da seguinte maneira: imutável só há o que vem de Deus, tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Nós vamos observar nesta fala dos Espíritos que o casamento é uma lei civil, portanto, ela está sujeita à lei dos homens. E dentro do casamento, o que há de divino no casamento é a lei do amor. É o amor que preside as uniões e ele tem um objetivo, que os Espíritos nos dizem: quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. O casamento, então, é uma lei civil, mas presidida pela lei do amor. A lei do amor que Deus, nosso Pai, nos ensinou. Não só o amor sensual, não só o amor que une através do sexo para a procriação, mas o amor universal, o amor fraterno, aquele amor que dá a cumplicidade, que ajuda os dois a caminharem juntos, a formarem uma família, a terem os seus filhos, a educá-los, porque nós sabemos que o casamento é um compromisso assumido antes de nascermos, antes de renascermos nesse mundo. O casamento, ele é um planejamento feito pelos nossos espíritos mentores, pelos nossos espíritos amigos, de forma a nos proporcionar as condições de reatarmos os laços, geralmente com aqueles a quem falhamos. Vamos então nos unindo a uma pessoa e recebendo em nossos lares aqueles filhos que vieram para serem reeducados. E todo esse processo precisa ser administrado pelo amor, porque se não for, com muita facilidade esse casamento acaba. E os Espíritos continuam: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que a força se unirem. Porque o que acontece quando a união, o casamento não é presidido pelo amor, é presidido por algum tipo de interesse das pessoas? Isso acontece com muita facilidade. As pessoas se unirem por carências, por interesses financeiros. Porém, essas reuniões geralmente não dão certo. É onde acontecem as separações. Será então supérflua, os Espíritos continuam, a lei civil e dever-se-á voltar aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses da família, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável.
trecho do Evangelho nos ensina que o casamento, ele sofre sim alterações, de acordo com as culturas, de acordo com as sociedades, ele tem as suas variações, mas de uma maneira geral, ele é necessário. É necessário para regular os interesses da família. É necessário para que as pessoas tenham a responsabilidade de se comprometer. Porque uma relação sem um compromisso, sem a responsabilidade de assumirem o compromisso um com o outro e com os filhos que vierem, gera um egoísmo muito grande da parte daqueles que preferem fugir aos compromissos assumidos do que simplesmente ficarem e investirem nas suas relações familiares. E em relação ao divórcio, os Espíritos nos falam: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se houver, então, o divórcio, ou se ele já aconteceu, que procuremos fazer essa separação da maneira mais razoável possível. Que fique a amizade, que as pessoas façam as coisas serenamente e não culpemos uns aos outros. Todos nós somos seres comprometidos uns com os outros e temos as nossas carências e as nossas necessidades. Estamos num processo de evolução. Não podemos cobrar do outro aquilo que nós ainda não temos. E se houve, ou se estamos em via de nos separar de alguém, que o façamos da maneira mais consciente e mais tranquila possível, até para preservar os filhos, as pessoas que estão ao nosso lado e que nos amam, de um processo que poderia ser muito infeliz, que poderia trazer muita dor e muito sofrimento. Então, nós somos responsáveis também pela dor que nós geramos aos nossos irmãos. De uma forma geral, nós podemos perceber então que a doutrina espírita, ela não é contra o divórcio, mas ela investe muito no casamento. É muito importante que nós tenhamos a consciência de investir na relação que já existe, porque é uma relação que foi elaborada com muito carinho pela espiritualidade superior e que precisa que nós coloquemos toda a amorosidade, toda a nossa vontade que dê certo, não esperando do outro, mas nos doando mais. Porque quando a gente espera do outro, a gente sofre muito. O outro, às vezes, não tem para dar. E com esse pensamento de responsabilidade que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos trabalhar com muito carinho, com muito interesse, o Evangelho no lar e trabalhar orando, trabalhando pelo bem do nosso lar. Que Deus nos abençoe a todos, agradeço a oportunidade e até uma próxima. Ok. Minha irmã, nós que agradecemos toda a sua preleção. Tem lá no nosso site Amor e Humildade do Apóstolo, amorehumildade.org.br. Mais vídeos e mais palestras da nossa irmã. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.